De novo esse cara chato. Ei, carinha, como você faz esse negócio aí? Show! Ei, ô mano, você é daqueles que ensinam coisas? Sou chamar professor. Então você me explica como que dá pra cortar pedras em blocos tão certinhos? Explico, mas vamos lá. Olá, eu sou o professor Gustavo e hoje eu vou explicar para você como é real a possibilidade dos blocos de pirâmides terem sido feitos de maneira tão perfeita com tecnologia de 4.000 anos atrás. Mas vamos por partes. Primeiro, a gente precisa lembrar os conceitos de elemento, molécula, ligação, substância e a ideia da tabela periódica. Tudo isso já está aqui no meu feed, é só você conferir as aulas caso não lembre. Agora a gente ressalta o que era para ser óbvio, que entender a composição da molécula de uma substância ajuda a entender muitas das suas propriedades, mas não todas, porque substância não é uma coisa só. Substância não é feita de uma molécula só. São sempre várias moléculas juntas. Não é não? Repita. Substância são sempre várias moléculas juntas. E uma molécula interage com as outras moléculas da substância. São as chamadas interações intermoleculares ou forças intermoleculares. Então, entender a ligação de uma molécula ajuda a gente compreender como funcionam as ligações de uma molécula, as interações intramoleculares. Mas a gente precisa expandir essa ideia para tentar compreender as ligações entre as moléculas, as ligações intermoleculares. E são basicamente três as categorias de ligações intermoleculares: as dipolo induzido ou forças de London, as ligações de hidrogênio e as dipolo-dipolo. Vamos lá, por partes. As interações dipolo induzido são quando substâncias com suas moléculas de composição apolar acabam, quando aproximadas uma das outras, causando uma espécie de distorção na nuvem eletrônica, naquele orbital híbrido que as moléculas têm. Isso vai causar uma espécie de encaixe entre essas moléculas. E olha que legal, quanto mais extensa for essa molécula, maior a quantidade de pontos de encaixe que isso vai ter. Ou seja, quanto mais pontos de encaixe ela tiver, mais encaixada ela fica e maior a dificuldade dela se mover independente de outra molécula. O que isso significa? Bom, isso significa que vai mudar a tendência do estado físico dela à temperatura ambiente. Por exemplo, a composição do metano, que é o gás que sai no pum, do octano, que é basicamente a molécula da gasolina, e da parafina, que faz a vela, é a mesma. O que vai determinar o fato de, na temperatura e pressão ambientes, uma ser gás, uma ser líquido e outra ser sólida, é o tamanho que essas moléculas possuem. Então, as interações intermoleculares, elas vão fazer com que uma tenha mais facilidade de se mover independente da outra, que é o metano, porque é pequenininha e não encaixa em outras moléculas. O octano, ele se encaixa numa quantidade razoável para se firmarem tudo num espaço só, que é o líquido. E a parafina tem uma organização suficiente para ter até um formato mais definido. Deu para entender?
Você pode ter pensado, e espero que tenha, poxa Gustavo, mas a água é uma molécula pequenininha e ela é líquida às condições ambientes. Bom, você tem um ótimo ponto aí. Só deixou passar um pequeno detalhe. A água não é apolar. A água é polar e muito polar. A água é tão polar que ela se enquadra num tipo de interação intermolecular própria. Porque a diferença da eletronegatividade entre hidrogênio e os elementos flúor, oxigênio e nitrogênio, o tal do FON, é tão grande que existe até uma percepção de interação intermolecular própria para elas, chamada ligações de hidrogênio. Pois quando essas ligações de hidrogênio acontecem, a dificuldade de desvencilhar uma da outra é muito grande, precisa de muita energia. Por isso que a água, mesmo sendo pequenininha, ela é líquida. Sempre a gente vai ter um lado negativo de uma molécula dessas interagindo muito fortemente com o lado positivo de outra molécula dessas. Tanto que é difícil diferenciar quando acaba uma molécula e começa outra. Mas a gente vai tratar nisso com mais detalhes na aula de equilíbrio químico. O ponto aqui é, a gente não consegue cortar água ou qualquer outro líquido justamente pelo fato de que quando eu separo uma molécula de outra, essa molécula consegue interagir com uma do outro lado. Não existe uma cisão. Embora haja uma dependência do movimento de uma para outra, sempre elas conseguem ter um grau de mobilidade. Isso vai formar o líquido. Por isso que o líquido tem volume constante, mas não tem um formato constante. Certo? Tá. Eu acabei de te explicar a mais forte das três e já passei pela mais fraca das três. Agora a gente vai ficar com a do meio, que é o que interessa para nossa resposta mesmo. As interações dipolo-dipolo. Quando a gente tem moléculas cuja a polaridade existe e não é tão grande igual a do FON, a gente vai ter uma orientação quando essas moléculas estão dispostas. Elas se organizam uma dependendo da outra. Ou seja, a gente vai ter a parte negativa de uma rodeada pelas partes positivas de outras, e essas partes positivas das outras vão estar rodeadas das partes negativas das outras. Isso vai formar uma estrutura muito organizada. Isso acaba formando o que a gente chama de cristais. Cristais são arranjos fixos de moléculas que se repetem em todas as direções. Isso significa que todas as moléculas elas vão estar lá bem encaixadinhas umas nas outras. Isso significa que não existe movimentação independente uma das outras. Quando a gente consegue quebrar alguma dessas ligações, vai sair um bloco inteiro de moléculas que vai ter basicamente o mesmo formato da sua menor parte, a chamada célula unitária. Mais ou menos assim. Bom, deu para entender que forças intermoleculares elas conseguem nos explicar muitas das propriedades das substâncias. E isso significa que a gente tem que entender que uma substância não é uma coisa só. Ela é o conjunto de várias coisas, as moléculas que formam a substância.
e entender a composição dessas moléculas e essas ligações permitem que a gente consiga vislumbrar várias dessas propriedades e entender alguns funcionamentos, como ponto de fusão, ponto de ebulição, de polo, de polo induzido e ligações de hidrogênio. São propriedades que a gente usa em vários campos práticos da nossa vida, desde o entendimento de uma molécula de DNA até processos práticos como a elaboração dos blocos das pirâmides. Claramente, os egípcios e outros povos antigos não utilizavam dessa mesma carga teórica que a gente usa. Mas entender isso permite que a gente consiga entender práticas do passado e imaginar práticas para o futuro. Espero ter ajudado. Continue estudando. Tenha um ótimo final de dia. Forte abraço. Eu expliquei já! Que heresia.